foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Na semana passada nós falamos que Jesus foi aclamado como o rei em Jerusalém. Em Jerusalém, nessa época, eles comemoravam a Páscoa. A Páscoa não passou a ser Páscoa porque Jesus ressuscitou no domingo. A Páscoa já era Páscoa há pelo menos 1500 anos. Já existia a Páscoa e as pessoas iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então elas iam lá para essa festa e ali elas iriam comer, assim como foi feito na época de Moisés, quando tirou o povo do Egito. Eles iam e na festa eles iriam comer, eles tinham que comer um cordeiro com ervas amargas e pães sem fermento. Fazia parte da festa deles. Eles também levavam animais para serem sacrificados ali no templo. Fazia parte do culto deles, o sacrifício, porque quando o cordeiro era sacrificado, aquele sangue era aspergido sobre o dono do cordeiro, e os pecados assim daquele povo, do ofertante, da sua família, era perdoado. É uma simbologia, por isso que Jesus derramou o sangue, por isso que Jesus é o cordeiro. Hoje não se precisa mais de sacrifícios de animais para que nós tenhamos o perdão. Mas se nós vivêssemos naquela época, nós seríamos perdoados. Os nossos pecados eram cobertos pelo sangue desses animais. Tinha muita gente naquela época, gente vinda de toda a Israel. Do norte, eles estavam em Judá, no sul. Então, vinha gente de outros países que estavam espalhados. E havia então a comemoração da Páscoa, aquela semana. Ali em Jerusalém, a partir do templo, o cheiro era de sangue. Você já sentiu o cheiro do sangue de um animal abatido? De um boi, de uma vaca, de uma ovelha, de uma galinha. É um cheiro forte, não é? Quem já sentiu? É característico. É uma coisa que não passa desapercebido, não é um ar limpo, assim como nós temos aqui hoje. O ar fica carregado, impregnado por aquele sangue. O sangue está no ar, o sangue está na pele, no nariz, nos lábios. Era isso que Jesus tinha encontrado em Jerusalém. Era o clima de Jerusalém. E era um clima festivo, porque esse sangue representava vida, perdão dos pecados. Mas dias depois, meus irmãos, agora no Getsêmani, à noite, Jesus foi orar. Chamou Pedro, Tiago e João, seus amigos mais próximos, para orarem com ele. E novamente Jesus sente o cheiro de sangue. O sangue está ali, há um peso ali no Getsêmani. E esse sangue, meus irmãos, não era de nenhum animal abatido. Esse sangue estava saindo por meio dos poros de Jesus. Jesus, provavelmente com a cabeça baixa, via quando gotas de sangue pingavam ali no chão, misturado com o seu suor. Esse é um fenômeno, algo raro, mas algo que a ciência comprova que existe. É chamado de hematidrose. É quando
os vasos se rompem, as glândulas se rompem, de suor se rompem, e brota sangue ali. Jesus estava suando sangue, porque ele estava ali em extrema agonia. Ele, no momento, ele busca os seus amigos e os encontra dormindo. Ele fala: vocês não podem orar comigo, a minha alma está em extrema agonia. Jesus estava sofrendo. Ele disse que aguilhões de morte o cercaram. E a própria palavra fala desses aguilhões. Sabe o que é um aguilhão? É uma lança enorme com uma ponta muito afiada. É como se aquilo estivesse penetrando a carne de Jesus. E naquele momento, espíritos malignos o atormentavam. Eu não sei se você já foi atormentado por espíritos malignos. A nossa mente fica cheia de pensamentos. Parece que por um momento a gente fica meio louco, não sabe o que pensar, o que é certo, o que é errado. E somos atacados. Jesus estava assim, a ponto de ele falar: Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse momento. Mas ele ainda completa dizendo: mas não seja conforme a minha vontade. Eu não quero isso. Mas eu não me mando. É o que Jesus estava falando. Eu quero obedecer o Pai. E ele fala: seja feita conforme a tua vontade. E aí, meus irmãos, vamos pensar um pouco. Por que que Jesus não queria passar por aquele momento? Era um momento difícil, agonia, mas Jesus estava com medo do quê? Era medo? Ele não queria enfrentar aquele momento de chibatadas, ele não queria enfrentar a morte, que ele sabia. Ele não queria enfrentar a dor, o sofrimento, ele não queria enfrentar a vergonha, não apenas a vergonha de sair carregando a cruz, de ver as pessoas virando o rosto para ele, de tê-lo como um criminoso, porque eram considerados criminosos os que eram crucificados, e ele não sendo nada disso, tendo a sua nudez exposta, porque isso não nos é mostrado, mas se você for ver a história da crucificação, eles ficavam nus, eram pendurados nus na cruz, porque era uma tortura psicológica também, servia de exemplo para outras pessoas. Então, ele estaria nu. Os soldados fazem um jogo, inclusive naquele local onde os soldados fizeram um jogo, era um jogo, sabe esse jogo da velha que a gente tem? Não era jogo da velha, mas era parecido, alguma coisa que eles riscavam no chão para ver quem ganhava, e aquele que ganhava ficava com as vestes de Jesus, ficou com as vestes de Jesus. Não foi a capa, as outras coisas, foi tudo. Não era nada, nenhuma dessas coisas. Todas essas coisas, meus irmãos, foram difíceis, como é para qualquer homem. Mas não foi por causa disso que Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Não foi por causa disso que ele estava agonizando ali nas suas orações.
É difícil para nós imaginarmos o que Jesus viveu. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Nós nascemos com o pecado, nós herdamos o pecado dos nossos pais, e tem sido assim desde Adão e Eva. Nós não sabemos o que é uma vida sem pecado, e o pecado é o que separa o homem de Deus Pai. Imagine você o ser mais puro que nós conseguimos imaginar. Talvez, pelo menos eu, o que eu consigo imaginar de mais puro é um bebê. Um bebê. Aquela pureza, aquela inocência. Porque nós podemos comparar esse bebê com Jesus, no sentido de pureza. Pureza. Agora imagine você o ser mais horrendo que você já viu. Uma pessoa carregada, que você vê o próprio mal naquela pessoa. É como se todo o mal dessa pessoa estivesse sendo passado para esse bebê inocente. Toda essa carga negativa, pesada, está sendo colocada sobre esse bebê. E esse bebê, que só conheceu coisas boas, o amor da mamãe, do papai, ele está sendo agora, o espírito dele está recebendo toda essa carga negativa. É uma analogia apenas, queridos, mas é isso. Sabe o que estava acontecendo com Jesus? Ele estava recebendo ali o pecado do mundo todo, de toda a humanidade, de todos aqueles que viveram antes de Jesus, de todos aqueles que estavam vivendo na época de Jesus, de todos aqueles que viriam a nascer depois deles, inclusive você e eu. Todos os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Jesus. E aí você imagina o tipo de pecado, o tipo de atrocidade. Estude toda a violência do mundo, desde os primórdios, desde que o homem é homem. Tudo. Assassinatos, estupros, violências dos mais variados tipos, orgulho, arrogância, a mentira, tudo aquilo que a humanidade já produziu de mal, tudo aquilo estava sendo projetado naquele momento sobre Jesus. E o que é que o pecado faz com o homem? Afasta o homem de Deus. E o que Jesus estava vivendo naquele momento? A distância do Pai, coisa que ele nunca conheceu. Jesus nunca ficou longe do Pai, sempre junto, sempre em comunhão, mas naquele momento houve separação entre o Deus Pai e o Deus Filho, por causa dos nossos pecados. Por isso que Jesus não queria aquele momento. Jesus não tinha medo de nada, nada podia derrotá-lo, mas ele não queria ficar longe do Pai. Mas ele sabia que era para isso que ele tinha vindo, ele precisava. E aí desse cálice, que ele falou, afasta de mim, ele bebeu, gole a gole, desse amargo cálice. Pensa nos seus pecados. Cada um pode pensar no que eu já fiz de pior. Amém, o Senhor me perdoou. Mas para Ele me perdoar, Ele teve o gosto amargo desse seu pecado, desse meu pecado, naquele dia, naquele momento, ali no Getsêmani.
E ali ele tinha todos os seus sentidos envolvidos, ouvidos, ouvindo os gritos, a agonia de pessoas, muitas vezes inocentes, sendo violadas, sendo mortas. E não somente isso, mas ele sentia também ali o ódio sangrento do assassino, porque é um pecado, todos os pecados, não apenas das vítimas, mas também dos assassinos, tudo aquilo sobre ele, aquela adrenalina daquele momento, o pânico, a agonia, o cheiro do sangue derramado, os gritos em meio à violência, o pecado de toda a criação que ele, sendo Deus, criou. Jesus, ele experimentou o gosto do inferno. Ele teve a experiência daqueles que o rejeitam, terão essa mesma experiência do gosto do inferno. Por isso é tão importante nós falarmos do amor de Jesus para quem nós amamos, evangelizar outras pessoas, orarmos pelas pessoas, porque eu sei que essa é uma palavra pesada e dá para ver que, mas ela é necessária, queridos, porque foi isso que Jesus experimentou naquele dia. Um gosto amargo, o cheiro do inferno, do pecado. E é disso que ele nos livra. Ele bebeu o cálice da nossa vida cheia de pecado. Ele morreu a nossa morte. Tudo isso estava reservado para cada um de nós. Mas ele viveu essa experiência terrível para que hoje nós pudéssemos ter a vida. Você conhece a história? Depois daquele momento de agonia, a palavra diz que o Senhor enviou anjos e ele continuou orando, mas agora já não estava mais em agonia. Ele continuou orando, ele continuou intercedendo por cada um de nós. Ele podia ver os nossos rostos, podia ver o seu rosto hoje. E os anjos o animaram, e ele continuou intercedendo. Logo em seguida ele é preso, e aí vem toda aquela história que nós conhecemos. Ele é martirizado, flagelado, carrega a sua cruz, e é por meio dessas feridas de Jesus que nós somos sarados, amém? É por meio de tudo isso, dessa experiência terrível que ele viveu, que nós podemos hoje ter uma vida, aquela vida que ele veio nos trazer, a vida em abundância. E é por isso que hoje nós podemos celebrar, mas nós precisamos também nos lembrar daquilo que ele viveu. Na hora que o pecado bate à porta, nos lembrar do que ele viveu. E o pecado, queridos, ele tem sua maneira de vir. A tentação, aliás, tem a maneira de vir. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, e ele falou assim: se você é filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pão. Isso é tentação? Fraca. Está só aqui, ó. Mas quando ele falou, faça essas pedras, Jesus pôde sentir o cheiro do pãozinho saído do forno. Sabe aquele cheiro? E ainda passa uma manteiguinha em cima. Jesus estava há 40 dias sem comer. Isso é tentação. Não é apenas falar, transforma essa pedra em pão, não.
Quando o diabo falou isso, Jesus pôde ver, eu imagino, pôde sentir no seu paladar o gosto daquele pão. Isso é tentação. Você sabe como é a tentação que você enfrenta, mas é por causa do que ele viveu, a tentação, quando os espíritos malignos estavam acusando, estavam em cima dele, por causa daquela vitória, naquele momento, é que nós também podemos resistir à tentação do pãozinho quente com manteiga, ou qualquer outra coisa que te aflore os sentimentos, que use a tentação, ela vai usar todos os seus sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. É assim que ele faz. Mas nós podemos vencer, porque Jesus venceu. Amém? Jesus ressuscitou. Jesus teve vitória. Ele falou: aqui não, capeta. E é por isso que eu digo que nós precisamos orar, porque quando nós estamos de joelho orando, nós temos força para dizer não, porque senão, queridos, é uma derrota atrás da outra. E temos perdão? Temos perdão, temos, o Senhor nos perdoa. O Senhor não vai falar: mas de novo, meu filho, o mesmo erro. Deus não vai falar isso. Mas chega um momento em que o diabo arma uma cilada, que a própria pessoa fala: de novo, eu não aguento mais, não quero mais Jesus. Que não seja essa a atitude de ninguém, mas seja a de vencer, porque conforme nós vamos sendo derrotados em certas áreas, nós vamos desanimando. Da mesma forma, conforme nós vamos tendo vitória, através da oração, vitória sobre a tentação, vitória sobre nós mesmos, nós então vamos ficando mais e mais e mais animados, e falando: olha, esse negócio de Deus funciona mesmo, e é para funcionar. Deus tem grandes coisas, queridos, para todos nós. Ele nos quer unidos, vivendo o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho do reino é o Evangelho que Ele trouxe para nós, é o Evangelho que se preocupa com todas as coisas que Jesus se preocupa, porque Ele está vindo para restaurar todas as coisas. Jesus falou, e Moisés também falou em um dos salmos, que um dia para Deus é como 1000 anos. Você já ouviu isso? E 1000 anos é como um dia. Desde o início da humanidade, desde o início, lá de Adão e Eva, nós já vivemos aproximadamente 6.000 anos. 2.000 anos de Adão até Abraão, mais 2.000 anos de Abraão até Jesus, mais 2.000 anos de Jesus até nós, e depois dos 6 vem o 7. 7. Se 1000 é como 1 e 1 é como 1000, nós estamos entrando no 7º dia. E o que Deus fez no 7º dia? Deus descansou de toda a sua criação. Isso representa que o Senhor está vindo para o tempo de descanso. Aí o Apocalipse fala de 1000 anos do reinado de Cristo. Estamos prestes a entrar nesse milênio, que vai ser uma época sobrenatural, uma época diferenciada, com coisas que nós nunca vimos. Nós almejamos o céu, mas o céu vai iniciar aqui na terra. A nova Jerusalém, novos céus e nova terra. É isso que o Senhor tem reservado para nós. E para esse dia, nós precisamos estar preparados para entrar no descanso do Senhor. O que é o 7º dia? É o dia em que o povo adorava a Deus, era um dia especial para Deus. E nós estamos entrando nesse, que nós estaremos junto com Ele. Amém, queridos? Jesus fez o que fez, e o resultado está hoje
nas tuas mãos. O que nós fazemos com o que Ele já fez? Nós podemos viver, simplesmente deixar a vida nos levar. Mas não é isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Deus tem um propósito, grandes coisas. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem feito da sua vida até hoje. Por mais que eu até te conheça, eu não conheço intimamente, mas o Pai conhece, Jesus conhece, o Espírito Santo conhece. E talvez sua vida esteja precisando de alguns ajustes. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez você esteja hoje aqui se sentindo longe de Deus, se esforçando, mas basta um coração aberto e uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu sempre quis fazer a coisa do meu jeitão, mas eu sei que a sua forma é a melhor forma. Eu sei que a sua forma é a forma correta. Me perdoa, Senhor. Me perdoa os meus pecados. Que o Senhor agonizou, sentindo esses pecados aquele dia no Getsemane. E depois o Senhor morreu por cada um deles. Eu ainda não tinha te agradecido, mas eu quero dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu não tenho como retribuir, mas eu te dou o meu coração e a minha devoção. Assim como o Senhor se sacrificou por mim, eu quero me sacrificar pelo Senhor, me entregando no seu altar. Faz da minha vida conforme o Senhor deseja. Eu desisto de tomar as minhas próprias decisões, do meu raciocínio limitado e humano. Mas eu quero tomar as decisões de acordo com o Espírito Santo de Deus. Faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim o teu querer e cumpre o teu propósito em minha vida. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos.